impacto principal do ransomware? Primeiro, obviamente, financeiro. Tá? Os custos financeiros associados incluem o pagamento desses resgates, que nem sempre são baratos, e os ataques que acontecem, principalmente contra empresas, o que a gente percebe claramente. O hacker, quem lançou o ataque, estudou muito bem quem é a empresa. Ele sabe o tamanho da empresa, sabe o perfil da empresa, então ele sabe mais ou menos quanto ela pode pagar. Tá? Despesas com a recuperação de dados, que muitas vezes você, puxa, eu não vou pagar, mas eu vou pagar uma empresa especializada na recuperação de dados. Existe sim isso, tá? Sempre é a melhor opção, porque pagar o hacker que mandou, que criptografou seus dados, pagar o resgate dos dados é sempre a pior opção. Você está incentivando esse tipo de crime a acontecer. Esses caras vão se empolgar mais ainda. Poxa, as pessoas estão pagando, então vão continuar fazendo. Tá? Existem empresas especializadas em recuperação de dados. Os ransomwares mais conhecidos, aí, à medida que eles vão se tornando mais comuns, muitas empresas de segurança desenvolvem mecanismos de reversão. Lógico que sempre tem ransomwares novos aparecendo. Então, assim, muitas vezes você acaba tendo que recorrer a um serviço desse tipo, de recuperação de dados. Perda de receita é um outro dano aí que pode ser causado, porque você, durante um incidente com ransomware, principalmente se entrou no processo de ter que recuperar, quanto tempo leva para pôr minha empresa para funcionar de novo? Você tem um exemplo agora que pode ser uma versão de coisa de 1 hora eu estou no ar, mas pode ser uma coisa mais grave, que afetou vários servidores, várias máquinas que vão ter que ser formatadas, instalar de novo, voltar backup, e eu ficar aí 3, 4, 5 dias parado. Quanto custa isso para a empresa? Então é uma outra coisa, interrupção de receita. E, não diferente disso, né, as possíveis penalizações regulatórias, elevando significativamente o impacto financeiro. Não só o caso que eu comentei agora da LGPD, né, do cara estar com seus dados e ameaçar o vazamento desses dados. Mas pode ser que a sua empresa atue num setor, sei lá, um setor financeiro, setor farmacêutico, que tem uma série de regras e prazos para entregar determinados tipos de obrigações, coisas desse tipo, que você pode não conseguir entregar porque seu sistema está fora do ar. Ou não conseguir ser consultado num serviço crítico aí porque você está fora do ar. E isso pode, dependendo da sua área de atuação, causar algum tipo de sanção financeira. Consequências da privacidade, óbvio, tinha mencionado isso, né? Consequências para a privacidade de dados que podem ser devastadoras, incluindo a exposição de dados pessoais, né? Quando a gente comenta essa questão da LGPD, o principal problema, lógico, o financeiro é grave. O cara, por exemplo, vazar seus dados, você toma uma multa da entidade reguladora, no caso do Brasil, a ANPD. Mas eu posso ter a situação também de exposição para o mercado de que o vazamento ocorreu. Então você pode ter um outro problema mais sério ainda, e talvez até mais custoso do que a multa, que é a quebra de confiança da empresa, né? A imagem da empresa ser manchada com uma situação dessa. Então são duas situações que potencialmente ninguém quer passar por isso, tá? Então os impactos do ransomware são sempre pesados, tá? Pensando se você não é uma empresa, se é um profissional liberal, puxa, eu sou um engenheiro que estou tocando um monte de obras aí pelo país inteiro, tudo que eu tenho está no meu notebook, sincronizado com a minha nuvem, de qualquer provedor de nuvem. E você pega um ransomware e esse sincronismo é afetado também, de uma hora para outra você perdeu tudo, tá? Você vai acabar ficando na única solução, né? Pagar o hacker para obter seus dados de volta. O que também não é certeza nenhuma que você vai pagar e vai receber. O que existe de casos de pessoas que chegaram nessa situação, não tive o que fazer, puxa, não vai ter jeito, vou ter que pagar o hacker e não tiver os seus dados de volta, não é pouco. Ou até coisas piores, né? O cara te fornece uma chave de descriptografia que descriptografa parte dos dados e te dá uma outra mensagem pedindo mais para outra parte. Tá? Isso não é impossível, tá? Não é impossível e é até comum. É aquela coisa, né? Você vai esperar de quem atacou você com ransomware, você vai esperar algum tipo de ética. Então começa aí, né, a questão. Métodos de prevenção, tá bom. Então já ficou claro que o ransomware é um problemão. Ninguém está afim de ser vítima de um ransomware, mas como eu mencionei lá no começo da conversa, por mais que a gente faça prevenção, estar imune a 100% a não ser vítima não é tão simples assim, por conta dessa evolução contínua tecnológica da própria questão do ransomware. Então, as questões mais importantes. Atualizações regulares de software. Não estou falando só do seu antivírus, da sua ferramenta de endpoint, tá? A gente está falando também do sistema operacional. Seja ele Windows, seja Mac, seja Linux, manter sempre com as últimas atualizações. Porque muitos desses ransomwares, eles se utilizam para fazer criptografia, eles têm suas próprias chaves e mecanismos de criptografia. Mas muitas vezes eles utilizam o próprio mecanismo de criptografia do sistema operacional para fazer isso. Então, se você tem atualizações que corrigem possíveis falhas que permitem isso, você já diminui o risco do seu sistema ser vítima disso. Além disso, obviamente, as ferramentas de segurança, os antivírus, endpoints e coisas do tipo, os EDRs, XDRs e por aí vai.
Uma que parece bobagem, pessoal, uso de senhas fortes. Parece a coisa mais óbvia a gente falar de senha forte, tá? Então, o uso de senhas fortes é crucial para proteger contas de dados. Se um ransomware pegou sua máquina, ou infectou sua máquina, ou infectou um servidor, para que ele pudesse executar a criptografia, ele precisa ter acesso aos dados. Normalmente isso acontece porque a senha é fraca. A senha fraca foi quebrada, o ransomware teve acesso livre às informações para fazer criptografia. Pensa você, por exemplo, num ambiente corporativo de empresa. Você tenta acessar uma pasta no servidor que você não tem autorização para acessar. Então é outro motivo para esse tipo de coisa acontecer. Se uma máquina de um usuário for infectada com ransomware, ele no máximo, além da máquina dele, vai afetar arquivos na rede que ele tem acesso, tá? Porque o ransomware não vai conseguir acessar além disso. Então, senhas fortes é o primeiro passo para você garantir aí uma proteção contra ransomware. Você dificulta a ação do ransomware nos arquivos da sua máquina, principalmente quando a gente está falando de senhas de serviços de nuvem também. O que mais? No caso de empresas, treinamento de funcionário, treinamento constante sobre ransomware, métodos de ataque, falar como é que ele acontece, como é que a infecção acontece, dar exemplos, cases reais, cases relacionados à situação da empresa. Se você é um usuário profissional liberal, você se interar sobre o assunto e saber como agir se isso acontecer. Uma das maneiras mais legais de fazer isso é o reconhecimento de phishing, né? Você treinar os usuários em simulações de phishing, onde você dispara para os usuários da empresa e-mails fraudulentos simulando e-mails de phishing para inserção de ransomware, né? Para ver se o usuário é capaz de perceber. Quando a gente vê esse tipo de coisa, pessoas, esses treinamentos de reconhecimento de phishing, eles têm vários níveis. Começa desde o nível mais básico, que usuários um pouquinho mais treinados, que nem participaram de um treinamento, eles bate o olho, opa, isso aqui é fraude. Ele percebe coisas da mensagem que não batem. Tá? Isso depois de um certo nível de maturidade. Até treinamento, até níveis bem complexos de phishing, que até um usuário que conhece e é treinado pode cair. Tá? E é óbvio que é isso que o pessoal que desenvolve ransomware faz. Eles tentam tornar a coisa tão real, tão próxima do que é o portal, o acesso, o serviço real que você estaria acessando, que você não desconfia que aquilo é mal intencionado, que vai instalar um código malicioso na sua máquina. Tá? Então, as simulações de phishing também são importantes e para profissionais treinamento constante aí sobre isso aí também. Phishing tem muita coisa boa aí na internet, tem muita coisa importante. A gente deve trazer aqui para o canal em breve um treinamento aí, uma palestra rápida sobre identificação de phishing para orientá-los aí sobre as melhores práticas de como perceber esse tipo de coisa. E finalmente o último caso, a última questão que a gente não quer nem sempre usar, né, que é a resposta a incidentes. Puxa, fiz tudo isso, tinha todas essas prevenções, mas é um ransomware super novo, ele usou uma tecnologia que eu não estava preparado e fui vítima. Aconteceu. Como responder a um incidente de ransomware? Primeira coisa que eu tenho que fazer, se for uma máquina que está em rede, desconectá-la da rede imediatamente. A desconexão deve ser feita aí, primeira ação que a gente deve fazer. Principalmente se na hora que você ligou a máquina você já percebeu que o ransomware se instalou, desconectar da rede pode impedir que, por exemplo, arquivos seus que estão sincronizados na nuvem sejam afetados. Tá? Será a primeira coisa, reduzindo a propagação disso para outras máquinas, para outros dispositivos, para nuvem, coisa desse tipo. Sempre que possível, contato com as autoridades. Isso é um ponto importante, né? Você reportar isso aí, fazer um boletim de ocorrência. Mas a gente sabe como é que é, né? Muitas vezes de cabeça quente, desesperado com o que aconteceu, talvez você não se toque disso. E faz sentido, você vai querer resolver o problema, acessar seus dados. Mas assim que baixar a poeira, não deixe de reportar isso aí, não deixe de fazer um boletim de ocorrência. Não só para a questão de realmente você se prevenir caso uma informação crítica sua tenha sido roubada durante o processo, um documento, alguma coisa que possa ser usado, você ter evidências do roubo de um documento, às vezes um documento escaneado, um documento digital, como também para servir para estatística, para que os órgãos de segurança consigam entender qual é o volume de que isso está acontecendo e as ações consigam ser mais efetivas. Porque muitas dessas informações do aumento de volume desse tipo de ataque não acaba influenciando somente o comportamento das autoridades, mas as empresas que trabalham com soluções de proteção começam a olhar com mais atenção para as coisas que estão normalmente mais em evidência, para criar soluções para impedi-las. Tá? Então, uma coisa muito importante. O que mais? Utilização de backup. Então, recuperar dados a partir de backups regulares é uma das formas mais eficazes aí de restaurar seus sistemas.
Muitas pessoas têm o hábito de fazer o backup daquela questão da moda antiga. Puxa, eu tenho um HD externo lá uma vez por semana, eu conecto na minha máquina e copio tudo para o HD externo. Legal, só que você tem um lag aí de uma semana que talvez você tenha perdido muita coisa. Tá? Puxa, não tenho tanto dado assim, eu faço uma vez por dia, já está melhor, tá? Hoje existem ferramentas de backup em nuvem. E fala, poxa, mas está na nuvem, mas é uma ferramenta de backup, não é sincronismo. Como eu falei, o sincronismo você faz aqui e repete aqui. Então peguei Ransor aqui, eu repito do lado de cá. Ferramenta de backup é diferente. É uma ferramenta que ela fica offline e um determinado horário do dia ela roda uma ferramenta na tua máquina com a devida senha de autenticação, chave de autenticação para se conectar num provedor de nuvem e fazer uma cópia atualizada de tudo que tem na sua máquina. Cópia, tá? Não sincronismo. E muitas dessas ferramentas de backup em nuvem, eles têm um recurso de proteção contra ransomware, que é o quê? O versionamento. Então essas ferramentas podem ser configuradas para gravar várias versões de arquivos ao longo do dia. Você está trabalhando com os arquivos, ele está sempre se conectando e fazendo versionamento de arquivo. Então, puxa, peguei um ransomware agora. Sei lá, nesse momento eu peguei um ransomware. Daqui 10 minutos eu faço o sincronismo dos dados. Vamos pensar numa situação de uma empresa, por exemplo. Eu tenho um backup que é feito a cada 12 horas, sincronizando os dados para um serviço desse de versionamento em nuvem. Ele faz, sei lá, meio-dia e meia-noite. 2 horas da tarde eu peguei um ransomware. Vai criptografar tudo, se o backup da meia-noite rodar, ele vai copiar tudo criptografado já. Mas o do meio-dia ainda está íntegro. Puxa, mas o ransomware pegou um pouquinho antes, já pegou alguns arquivos desse backup. Eu tenho da meia-noite de ontem, eu tenho do meio-dia de ontem. A maioria desses backups de versionamento, você pode ter recursos aí que versionam até 180 dias. E várias horas diferentes no dia. Isso vai da configuração, tá? Então tem muita empresa que faz isso. Tem empresa que trabalha com versionamento por a cada 2, 3 horas. Para quê? Para garantir que, meu, eu volto um instante, não deu para voltar o de agora, eu volto de uma hora atrás. Então a perda é muito menor. Aí outra, a recuperação é muito mais rápida. Eu vou recuperar um volume pequeno de dados que foi movimentado dentro desse período. Então backup ainda é a principal ferramenta para resolver um problema de um ransomware. Lembrando, depois que ele já aconteceu. Nunca é demais frisar, né, que a prevenção nós fazemos o máximo possível, só que não dá para garantir 100% de proteção contra ransomware. Então, o que vai nos salvar é backup. Ferramentas de descriptografia. Existem várias no mercado, ferramentas de descriptografia dos principais fabricantes aí de produtos de segurança, que são focadas em descriptografar dados criptografados por ransomware. O problema é que essas ferramentas elas estão sempre um passo atrás dos criminosos. Então, ao mesmo tempo que eu tenho ransomwares atacando e sendo desenvolvidos o tempo todo, eu tenho essas ferramentas que normalmente funcionam muito bem com os ransomwares mais recentes até onde eles eram conhecidos. Muitas vezes coisas novas pode ser que eu não pegue. Já tive situação, por exemplo, de uma situação de um cliente que era pessoa física, no caso um engenheiro, que ele teve o notebook dele totalmente criptografado, aí ele voltou os dados todos de backup que ele tinha e voltou, só que tinha uma pasta dele que não estava no backup. Era uma pasta local da máquina que ele tinha umas fotos, tudo lá que ficou chateado pra caramba, que eram fotos de família, tinha umas coisas lá e infelizmente não estava no backup. E o que a gente fez? A solução não era, puta, vou pagar o hacker e pegar. Não faça isso. O que eu orientei ele a fazer? Deixa esses arquivos guardados, copia todos os arquivos para um HD externo, alguma coisa, do jeito que está criptografado. E a gente monitorou essas ferramentas de descriptografia. Pouco mais aí de 120 dias, 3 a 4 meses depois, numa das atualizações dessas ferramentas, já tinha uma ferramenta de reversão desse ransomware. A gente reverteu e voltaram os dados, tá? Só que eu falei, as ferramentas de reversão, para um ransomware muito novo, que é uma coisa que surgiu agora no mercado, normalmente elas não vão ser efetivas. Mas é legal saber que elas existem, e você pode ter uma situação dessa, um dado seu que não é tão crítico, que foi criptografado por ransomware, você não vai precisar desse dado agora, você pode se limitar a copiar para uma mídia, um HD externo, um pendrive e guardar ali criptografado mesmo. E monitorar se uma hora aí vai ter um plugin dessas ferramentas que consegue revertê-lo. Como eu falei, à medida que as empresas de segurança vão estudando esses ransomwares, elas conseguem detectar como é que ele funciona, qual é a chave, quebrar essa chave e reverter. Tá? Então isso vai acontecendo ao longo do tempo. Então é importante ter essa mentalidade de, puxa, não consegui restaurar agora, vamos esperar, quem sabe eu consigo. Óbvio que a gente está falando de um dado que, puxa, eu posso esperar para restaurar. Lógico que tem também a situação de ransomwares muito complexos que talvez demore muito para eu ter uma reversão dele. Tá? Então já tem bastante coisa aí surgindo nesse aspecto. Pessoal, era isso, tá? Então é mais orientar aí como o ransomware é uma questão de bastante crítica no mercado hoje, é um tipo de
talvez de malware mais nocivo que existe, porque ele te causa realmente prejuízos grandes de financeiro ou perda de produtividade que eu não consegui trabalhar. Mas o principal é ter consciência de que eles existem, procurar estar antenado com os novos que aparecem, principalmente em situações em novos softwares que surgem e podem estar trazendo ransomwares, softwares assim que a gente fala, aplicativos, coisas desse tipo. Você fala, poxa, mas aplicativo está falando de celular. Infelizmente tem ransomware para celular, tá? Há vários casos aí que a gente tem reportado aí de que celulares afetados por ransomware também. Então não estamos falando de dispositivos que têm arquivos digitais. Seja um computador, um tablet, é mais comum em computadores, tá? Ou mesmo um celular. E fazendo tudo o que eu pude fazer para prevenção, puder fazer para prevenção, tem sempre um bom backup como última saída, último recurso para não precisar penar aí com uma situação de não ter mais acesso aos meus dados. E para fechar, pessoal, vale sempre a recomendação: jamais pague pelo resgate, tá? Jamais entre nessa, por mais que a gente sabe que às vezes não tem outro jeito, eu vou ter que pagar. Eu conheço vários casos de clientes que tiveram que pagar, tá? Alguns tiveram os dados de volta, outros não. Sempre o pior caso, né? Porque você está incentivando esse tipo de crime a acontecer. Pessoal, ficamos por aqui. A gente volta a falar aí de outros assuntos no próximo vídeo. Até mais.